O assunto que deve agitar essa semana, que entra agora, com certeza deve ser a CPI dos empenhos. Na última reunião, os membros da CPI, a pedido do Gildevan Fernandes, que é o presidente, aceitaram fazer uma reunião extraordinária na segunda e manter, obviamente, a da quarta fica mantida, mas essa reunião que acontece na segunda foi curiosa, o fato deles terem, o governo ter pedido essa reunião na segunda, porque justamente é a reunião que acontece na véspera do julgamento do recurso no Tribunal de Contas. Então, provavelmente nessa reunião da segunda também eles vão votar a prorrogação da CPI por mais 30 dias, e eu acredito que o governo não deve ter problemas para aprovar isso. Acho que os membros também não vão criar problema com isso, vão aprovar. E aqui justamente a proposta aqui do nosso debate é entender os desdobramentos da CPI nessa, vamos dizer assim, reta final, porque agora as coisas estão se afunilando, né? E quais seriam aí as estratégias do governo, né, a partir de agora, já que a CPI, pelo menos na minha visão, ela foi um tiro no pé até agora, né? O Euclério, quando entrou na CPI como relator, ele se propôs a fazer, aparentemente, o que a gente tinha leitura, o jogo do governo, e depois, inesperadamente, ele mudou de lado quando ele não quis incluir o ex-governador Renato Casagrande entre os indiciados. E é isso, então, que a gente tem colocado. Rogério, começar aqui com você. O que você acha que vai acontecer a partir de segunda-feira com a CPI dos empenhos? Olha, eu às vezes fico desconfiado porque você chega na intenção. A intenção clara do governador Paulo Artoni é evitar que tenha o Renato Casagrande como adversário dele. Isso é claro. Uhum. Isso é que move a CPI do empenho, isso que move a atitude no Tribunal de Contas. Como as coisas elas estão falhando, porque o crédito teve uma recaída oposicionista e mudou o rumo da coisa, então você começa a entender que se não obtém aqui, não obtém lá, eles vão empurrando para frente, põe dentro da eleição, e aí o Renato continua réu. Porque até que tenha a decisão disso, da CPI aqui, e a coisa que está ocorrendo no Tribunal de Contas, ele continua réu. Aí empurra para lá, empurra para cá, porque nós já estamos praticamente dentro da eleição. Ele vai transitar na eleição como réu. Eu não concordo, não, porque assim, Rogério, ele não foi incluído no relatório. Sim, mas... Ele não foi incluído no relatório. E as contas dele foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Quer dizer... Sim, mas você... Não é o contrário, ele não está revertendo. O que eu estou falando é o seguinte, eu estou fazendo uma projeção da coisa. Que eles querem que Renato continue com essa suspeita de que ele é réu no processo. Então, vai... Entendi. E em política, o que vale é a versão. Não, ok. É que eu acho que hoje a suspeição, ela está muito mais pendendo para o lado do governo do que para o lado do Renato Casagrande, porque a CPI ficou com cara de manobra. Mas, entendeu? E até agora, ele não foi incluído. Se ele tivesse sido incluído, aí sim, concordo. Mas, enfim, o que você acha, Neto? Não, na verdade, agora chegou a hora da decisão. Não tem mais para onde correr. A gente está quase... Agora, passando o processo eleitoral, a gente vai fechar quase 1 ano e meio, 2 anos discutindo essa questão dos empenhos. Chega a hora que o Legislativo tem que se pronunciar. E a gente esperava que o desfecho dessa história seria muito mais tranquilo para o governo. Não está sendo. Se esperava um comportamento do Euclério, até que a gente falou bastante aqui sobre isso, esse comportamento não se confirmou. Agora tem um fato inusitado, porque o Euclério também será o relator das contas do Renato quando chegar na Assembleia. A gente tem que lembrar que lá atrás foi esse mesmo Euclério que tentou reverter uma conta do Casagrande, a de 2013. A de 2013. E agora ele pode exercer o papel que não seria nem inverso, porque o parecer prévio é pela aprovação do Tribunal de Contas. Mas apesar de estarem muito relacionados, é bom pontuar que a questão dos empenhos
e a questão das contas não são necessariamente a mesma coisa. Na questão dos empenhos, ele queria colocar que o governo Renato Casagrande, porque isso vai muito além da gestão. O governo Renato Casagrande cometeu, vamos dizer, crimes de irresponsabilidade fiscal, que é você gastar dinheiro com o que você não tinha mais programado. Conseguiram pegar alguns secretários, mas o núcleo essencial era o governador. A gente via nas sessões, acompanhava as sessões, foi uma CPI que esfriou ao longo do tempo, porque esse assunto, esse rame, todo mundo já estava por aqui com esse assunto. Chega nesse momento aqui, o Gildevan vai lá e saca da cartola mais 30 dias. Mais 30 dias, o que ele pode exercer de fato novo? Por exemplo, na semana passada... Está chegando em agosto. Está chegando em agosto. Por exemplo, na semana passada saiu mais uma daquelas portarias, aquelas que foram ridicularizadas lá atrás, na época do Zenkner, de que vamos abrir procedimentos para apurar a questão do desempenho nas secretarias. E todos estavam sendo arquivados, porque não tinha nada de errado. Agora ele reabre a questão com o Iranilson Casado, o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano. Talvez seja esse o fato novo que o Gildevan falou que estava guardando, estava que nem a pastinha do Ferraço, né? Estava guardando. Pode ter sido fato novo. E com mais 30 dias ele cria as condições de negociação, até mesmo com o relator. Não, eu vou rever minha posição, esses fatos novos talvez. Na Justiça tem muito isso, então na CPI também pode ter. E agora transpondo a questão para as contas. A questão das contas é muito mais, eu vejo que é muito mais delicado para o atual governo na tentativa de criminalizar o Renato. Você tem um parecer prévio, uma decisão unânime do tribunal pela aprovação, e agora o Ministério Público de Contas surge com esse recurso de reconsideração, que é previsto no regimento, ou seja, é legal. O grande problema foi o questionamento que a gente até colocou aqui em relação à questão dos prazos. E essa questão da tempestividade, acredito que no julgamento de terça-feira vai ser mais discutido que o mérito da questão. E aí, justamente por conta dessa divergência, eu acho que o tribunal, os conselheiros, não vão entrar no entendimento imediato e vão também tentar empurrar essa questão lá para frente. Ou seja, a gente que estava visualizando que as coisas iam ser resolvidas agora, talvez elas fiquem um pouquinho para frente. Mas, deixa eu falar uma coisa, Neto. Esse negócio da CPI dos empenhos, se você for analisar friamente, é o seguinte. Quando o Euclério apresentou o relatório dele, lá atrás, se não me engano, no dia 18 de maio, se não me engano, ele apresentou o relatório dele finalmente, porque foi difícil para ele conseguir ler aquele relatório dele. E quando o relatório incluiu 5 ex-secretários, mas não incluiu o Casagrande, ali, para mim, foi estabelecida a derrota do governo. Ali é um marco. O governo foi derrotado ali, naquele momento ele foi derrotado. Tanto que depois da leitura do relatório do Euclério, para desespero do governo e do líder do governo, que é presidente também da comissão, Gildevan Fernandes, ele começou, claramente você percebe isso, a arrumar argumentos que na verdade, para mim, ele está blefando, só está blefando, porque assim, já foi pedida três vistas, o Dari Pagung na condição de suplente, depois o Almir Vieira, depois o Eric Musso, depois o Almir Vieira, nessa ordem. E você vê que depois que voltou, uma semana para você pedir vista, voltou, eles não apresentaram o esperado, que é o que se comentava, o voto em separado, que pudesse incluir o Casagrande. Você vê que isso não aconteceu em 3 oportunidades. O que você entende? Que esses 3 deputados, e todos 3 muito próximos, o Eric Musso é vice-líder do governo da Assembleia, não aceitaram fazer essa manobra de incluir o Casagrande no relatório. Quer dizer, eu acho que o governo ali perdeu quando o voto do Euclério saiu, e tudo que tem acontecido depois, eu acho que nem faz mais parte de uma estratégia planejada. Para mim agora é desespero. Eu acho que quando o Gildevan pede 30 dias, necessariamente não tem uma estratégia aí. Eu acho que ele pediu 30 dias para pedir 30 dias para ver o que vai dar para fazer. Se ele tivesse alguma carta na manga, você fala até da questão do caso do Iranilson, pode aparecer outros, mas eu não acho isso forte o suficiente para mudar essa história da CPI. Eu acho que o governo tem que reconhecer que perdeu. Eu insisto com a tese de que em campanha eleitoral vale a versão. Ali
o que a gente está vendo é que vai para frente, aí vai aparecer, parece que eu estou vendo, vem aí, começa a televisão, aí vai aparecer alguém para dizer, olha, isso é o Renato Casagrande, que está com Luciano Rezende, ele tem um processo assim, está lá na Assembleia, está lá no... Vai acontecer isso, você tem dúvida disso? A eleição é isso. Já Maria Alckmin já dizia, em política não vale o fato, vale a versão do fato. E ele tem um monte de candidato, vai ser o Luciano, aqui em Vitória, segurando a barra do Renato e eles em cima, tem dúvida disso? Eu tenho dúvida porque eu acho que hoje a versão está favorecendo mais o Casagrande do que o Arthur. Acho que hoje a versão favorece mais o Casagrande. Mas nós não vamos ter uma única versão. Nós não, vamos ter várias versões. Não, eu sei. Porque está na cara que o Casagrande está condenado a ser atingido. Veja, você mesmo falou, estamos aqui na CPI do empenho. Aí como é que está? Você já mostrou a confusão que está. Agora vamos para o Tribunal de Contas. O que aconteceu? De repente o Ministério Público de Contas, acende um negócio. Tem acusação. A ele direta. Você está dizendo que uma coisa, não tem uma posição direta. O cara entrou para cima do Renato. E não vai resolver isso agora, gente. Aí isso vai aparecer na eleição. O Renato está disputando com o direito de ser candidato, nem de ser adversário de Paulo, o direito de ser candidato. Isso, se nesse Estado a democracia existisse, mas ela passou a inexistir a partir de Paulo Arthur, que é o que ele fala, o que ele diz, o que ele propõe, está na cara. Olha, o empenho não, mas veja lá, o tribunal vê o que diz isso, aí aparece lá, aqui, ó, o documento, a petição e tal. É uma coisa que o Paulo quer tirar o cara do embate para ser candidato sozinho, gente, pelo amor de Deus. Isso é fato, isso todo mundo concorda. Eu estou falando que eu só não concordo hoje que o plano eu concordaria com você se o Renato tivesse sido incluído no relatório da CPI. Aí eu concordaria com você. Mas eu acho que a coisa está caminhando de um jeito que está sendo desfavorável ao governo neste momento. Ele pode reverter, não sei o que vai acontecer para frente, mas hoje eu acho que é desfavorável ao governo. Veja, se não existisse esse processo chamado Renato Casagrande, essas coisas passavam em branco. Mas não vai estar existindo, cara, só que isso está oculto no processo. O que vai aparecer é um tribunal, é o Ministério Público de Contas dizendo, olha, o homem também está nisso aí e não tem decisão em cima disso. Não tem decisão. Isso vai para a eleição. Vai ser o Luciano abrindo espaço para o Renato, aí você tem Léo Coimbra, você tem... o Luiz Paulo não é de fazer essas coisas, Amaro Neto, esse pessoal todo da manobra do Paulo Arthur já pegando ele ali também, agravando. Quer dizer, ele não foi condenado aqui, mas ficou, aí veio o Tribunal de Contas, todo mundo acha que esses menininhos aí do Ministério Público de Contas são corretos, do ponto de vista de atuação. Eu tenho minhas dúvidas, não contra ele, mas tenho minhas dúvidas, porque se de repente eles aparecem do nada, na hora que a coisa encrencou lá na CPI do empenho, encrencou, porque ali o Paulo leva a desvantagem, ele está em desvantagem, o Paulo, está em desvantagem ali. Mas você há de considerar o seguinte, Rogério. Aí vem esse cara e acende uma nova caminhada da denúncia. Mas isso não deu certo. Lá atrás, o Ministério Público, o Neto estava naquela sessão de 6 horas e 15 minutos. O Ministério Público tentou fazer isso reprovando as contas do Casagrande. O plenário do Tribunal de Contas não aceitou. Eles perderam. Ele já tinha tentado fazer essa manobra lá atrás. Quer dizer, não deu certo lá atrás. Você tem o Tribunal de Contas e você tem o Ministério Então, não deu certo. Mas o Tribunal de Contas não aceitou a manobra. Eles voltaram. Eu sei, mas pode ser que não dê certo de novo. Não deu certo lá atrás. Tomara que você tenha razão. Não tenho certeza de nada. Eu estou falando que as coisas... Eu particularmente vou ficar satisfeito
se houver justiça nesse caso. Sim. E a justiça é não atingir o Renato Casagrande. Agora, eu volto a repetir, o Tribunal de Contas pegou. Tem alguma coisa que ele pode pensar lá na CPI dos empenhos. Pega lá, quem são os secretários que estão ali citados como responsáveis pelo Euclério? São os secretários de Renato Casagrande, cara. E é todo um processo, sabe, que permite uma série de definições ali. E isso é palpa, isso é tipo do assunto para uma eleição. Mas ainda não mais dá, com a TV aberta lá. Mas isso não cumpre o objetivo. O objetivo é tirar o Renato da disputa. Isso não tira o Renato da disputa até agora, não. Bom, pelo menos a gente aqui no jornal nunca tem divergência, pelo menos tem uma divergência que salutar, que mostra a vista. Eu não estou discordando de você quando você diz que isso pode acontecer. Eu concordo com você. Isso pode acontecer sim. Você pode pensar uma coisa lá daqui a pouco e realmente pegarem o Renato Casagrande. O que eu estou dizendo assim, neste momento os fatos estão se mostrando favoráveis ao Casagrande. Neste momento, pode reverter. Até porque a gente tem que fazer isso. Houve dispersão em empenho? Houve. A CPI comprovou. A questão a CPI está sendo utilizada como um instrumento de vingança. E esse não é o papel da CPI. Várias CPIs já foram utilizadas para isso, outras não. É só ver o exemplo das CPIs conduzidas pelo deputado Enivaldo. Não tem nada de vingança ali. Está indo nos fatos, até além dos fatos que estavam delimitados. O grande problema de deixar o Renato como réu é você utilizar o mesmo expediente que a justiça usa aqui. Sabe qual é a melhor forma de julgar? Não julgar. Então você deixa isso aberto. Esse é o grande problema. Para o Renato seria muito mais conveniente você ter um resultado, porque quando os fatos começaram a lhe ser favoráveis, eles tiraram a questão de julgamento. Eles tinham pressa de julgar as contas, eles tinham pressa de concluir a CPI. Hoje já não tem mais pressa. Isso que chama atenção. Aí quando o Rogério toca também na questão da atuação do Ministério Público de Contas, é extremamente salutar você ter de fato um órgão ministerial junto ao Tribunal de Contas. Eu cansei, eu já cubro tribunais desde 2006, de ver membros do Ministério Público Estadual julgando que não havia o Ministério Público de Contas ainda. Isso ainda na primeira era Artung. Mas só que você vê essa questão, você vê esse tamanho empenho. Tanto que no recurso de consideração eles fazem o meia-culpa, eles começam a colocar, tem essas questões do Renato, a questão do índice, específica sobre a questão do índice da educação. Mas isso é uma política institucionalizada, veio do governo anterior, ou seja, veio do Paulo, e permanece até hoje. Mas na hora de cobrar, cobra só do Renato Casagrande. E eles falam que vão cobrar independente do tempo que for. Eu só fico na expectativa de saber se eles vão adotar o mesmo comportamento quando chegarem as contas do Paulo lá. A questão dos incentivos fiscais, idem. O que se espera é isso. Hoje eu nem coloco em suspeição, mas eu acredito que vou estar aqui para acompanhar e cobrar esse mesmo posicionamento em relação ao Paulo.